Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aqui no Jornal Alfredo Wagner Online. Olha, se você curte desvendar histórias inesperadas, que tal assinar o canal Mergulho Profundo? Ative as notificações para não perder nada. Hoje a gente vai fundo numa coisa que parece ficção científica fora de época. A ideia de robôs lá na Idade Média e Renascimento. É isso mesmo. Parece contraintuitivo, né? Totalmente. A gente tem aqui um artigo do jornal Alfredo Wagner Online que faz a gente repensar tudo. Tipo, quando será que começou essa busca por criar seres mecânicos? A nossa missão aqui é investigar essas raízes surpreendentes e meio escondidas da automação séculos antes do que a gente geralmente pensa. Exato. É muito comum a gente associar autômatos, sabe, essas máquinas que imitam a vida, só com a era moderna. Eletricidade, computadores. Mas as fontes, como esse artigo mostra bem, revelam engenhosidade mecânica, assim, notável. Muito, muito antes disso. O texto começa falando de uma figura lá do ano 1000. Gerbert d'Aurillac, um monge que virou papa, o Silvestre II. E tem a lenda, né? Dizem que ele construiu uma cabeça de metal que falava. Isso. E mesmo sendo mito, né, já indica que a ideia de criar algo assim já existia. Mostra um fascínio, certo? Sem dúvida, reflete o fascínio da época com mecanismos, com coisas que pareciam quase mágicas, como aqueles relógios astronômicos enormes que estavam surgindo. Mas, olha, saindo um pouco do mito e indo para o concreto, o artigo detalha um exemplo, assim, extraordinário e bem documentado. Século XVI. O monge mecânico. O monge mecânico. Fascinante. Conta mais. Como é que ele era? O que ele fazia exatamente? Então, ele foi criado por volta de 1560. Talvez por Juanello Turriano, que era um relojoeiro genial, trabalhava para o rei Filipe II da Espanha. Tem até umas lendas que dizem que foi por uma promessa, sabe? Pela cura do filho do rei. Nossa! Pois é. Era um boneco tipo uns 40 centímetros, feito de madeira e ferro. E o incrível, ele andava num padrão meio quadrado, mexia a cabeça, os olhos. E mais, ele levava uma coisa até a boca e batia no peito, como se estivesse rezando, em contrição. Que detalhado! Mas como? Tudo coordenado por um único mecanismo de corda interno. Um sistema super complexo de cames, alavancas, engrenagens, tudo escondido debaixo do hábito dele. Uau! Era como um programa mecânico pré-definido, executando uma sequência complexa de ações. Para a época, para o século XVI, era o auge da micromecânica, sabe? Um programa mecânico. Isso é espantoso. Mas essa engenhosidade toda, ela surgiu assim, do nada na Europa? O artigo fala que teve uma influência importante do mundo árabe. Como é que isso se conecta? Essa conexão é fundamental. E o artigo acerta em cheio ao destacar isso. Bem antes, lá no século XII, a gente teve Al-Jazari, um engenheiro muçulmano, assim, excepcional. No livro dele, o livro do conhecimento de dispositivos mecânicos engenhosos, ele não só descreveu, mas detalhou o funcionamento de dezenas de autômatos. É incrível. Dezenas? Tipo o quê? Olha, tinha músicos mecânicos que tocavam flauta, servos que serviam bebidas, pavões que se moviam, e muitos eram movidos por sistemas de água, sabe? Hidráulicos, com pesos, contrapesos. Uma sofisticação enorme. Então, ele não só fez, mas ele deixou um manual de como fazer? Exatamente. E o ponto crucial aqui não é só que ele criou essas maravilhas, mas que ele documentou os princípios, como usar eixos de comando, válvulas, até uns sistemas de feedback bem primitivos. Isso permitiu que o conhecimento fosse estudado, replicado. Essa sistematização foi essencial e, sim, chegou à Europa, influenciou relojoeiros, inventores da Renascença, talvez até o próprio Turriano. E para Al-Jazari não era só engenharia pura, era também arte, sabe? Para maravilhar a corte. Faz todo sentido. Então, o monge mecânico, as criações do Al-Jazari não foram eventos isolados, né? Eram parte de uma corrente maior, um interesse em automação que já existia, com aqueles relógios cheios de figuras que se mexiam e tudo mais. Precisamente isso. A busca por replicar o movimento, por
por automatizar ações, é um fio condutor bem antigo na história humana. Uhum. E é curioso pensar, né? A palavra robô mesmo só foi surgir muito depois, em 1920, naquela peça do Karel Čapek, R.U.R. E vendo tcheco robota, que significa trabalho forçado, servidão, deu um tom mais utilitário, talvez até meio sombrio para a ideia, né? Bem diferente dessas maravilhas mecânicas mais antigas que eram feitas para causar espanto, admiração. É impressionante. E pensar que esse monge mecânico lá do século XVI ainda existe e funciona. Está preservado lá no Smithsonian, como o artigo menciona. Olhando para trás, assim, a gente percebe que a robótica de hoje, super avançada, com inteligência artificial e tudo, na verdade ela está realizando sonhos, ambições muito, muito antigas da humanidade. Exatamente. Acho que a grande perspectiva que isso nos dá é sobre a continuidade da engenhosidade humana, sabe? As pessoas sempre buscaram criar artefatos que imitam a vida, usando as ferramentas, o conhecimento que tinham em cada época para ir além dos limites. As sementes da robótica foram plantadas num solo muito mais antigo do que a cultura pop geralmente reconhece. Fica a reflexão, então, que outras tecnologias ou ideias que a gente acha que são puramente de agora podem ter raízes assim profundas e inesperadas lá no passado, esperando a gente olhar com mais atenção para a história, né? Exato. Sempre tem mais para descobrir. Curtiu essa viagem no tempo da tecnologia? Então continue com a gente aqui no Mergulho Profundo e explore mais conteúdos lá no Jornal Alfredo Wagner Online para outras análises que conectam passado, presente e futuro. A gente se encontra na próxima. Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias.